No nosso estudo sobre calor latente, a gente vai começar falando sobre os estados físicos da matéria, ou melhor, as fases de agregação das substâncias. E aqui a gente vai considerar os três tipos principais das fases de agregação: sólido, líquido e gasoso. Quando as partículas estão na fase sólida, elas ficam muito próximas umas das outras. A distância entre elas é muito pequena e isso impede a sua movimentação. Então, como as partículas estão mais aglomeradas, aquelas substâncias que estão na fase sólida, elas vão ter volume e forma definidas. A gente vai conseguir pegar, tocar, sentir as substâncias que estão no estado sólido. Quando a gente tem uma substância no estado líquido, as partículas já estão muito mais afastadas em comparação com o estado sólido. Se elas se afastam mais, conseguem se movimentar melhor. Então, a gente não consegue segurar um líquido em nossa mão, porque as partículas estando mais movimentadas conseguem escapar pelos espaços vazios entre os nossos dedos. É o que acontece, por exemplo, com a água líquida. A gente não consegue segurar a água líquida na palma da nossa mão. Rapidinho, a água já encontra um espaço vazio ali entre os dedos e consegue escapar, né? Isso porque as suas partículas, as suas moléculas, estão muito mais afastadas, então conseguem se movimentar melhor. Já no estado gasoso, a distância entre as moléculas, entre as partículas, é maior ainda do que nos outros três estados. Como a distância entre as partículas é muito maior, essas partículas vão conseguir se movimentar muito mais. E aí, a gente não consegue nem ter a forma definida, nem o volume definido daquela substância que está no estado gasoso. Isto é, a gente não consegue nem ver um gás e muito menos conseguir segurar, prender esse gás. Porque as partículas estando muito mais movimentadas e espaçadas, conseguem escapar por qualquer orifício. A gente consegue perceber então que quanto maior for a distância entre as partículas, maior será a agitação dessas partículas. Essa agitação das partículas eu vou considerar como energia cinética das partículas, porque a energia cinética está associada à energia do movimento. Então, se as partículas têm maior distância entre si, vão conseguir se movimentar mais e, portanto, vão ter maior energia cinética. E isso nos leva a perceber, então, que as partículas estando mais distantes possuem um maior movimento, uma maior energia cinética, uma maior agitação e vão ter maior tendência a estar no estado líquido ou no estado gasoso. Agora vamos relembrar aqui brevemente quais são as mudanças de estado físico que acontecem quando a gente passa uma substância do estado sólido para o estado líquido. O nome dessa mudança é fusão. Quando a gente passa do estado líquido para o gasoso, o nome dessa mudança é vaporização. E essa vaporização, ela pode acontecer de três maneiras diferentes. Ela pode acontecer por meio da evaporação, quando a mudança do líquido para o gasoso acontece sem atingir uma temperatura específica, que é determinada como temperatura de ebulição. Acontece na forma de ebulição, quando a mudança do estado líquido para o gasoso ocorre em uma temperatura específica, conhecida como temperatura ou ponto de ebulição. E existe também a calefação, que é quando essa mudança ocorre acima da temperatura de ebulição. Também temos, aqui eu mostrei para vocês as mudanças durante o aquecimento
da substância. Nós também temos as mudanças que ocorrem com o resfriamento das substâncias. Do gasoso para o líquido, a gente tem a condensação, que também pode ser chamada de liquefação. E a passagem do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Existe ainda uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido. E essa passagem é chamada de sublimação. É importante relembrar aqui que as mudanças nos estados físicos são transformações físicas da matéria. Isto é, não mudam a constituição, não criam substâncias novas. O gelo, que é feito de água, continua sendo água quando acontece a fusão, quando passa para o estado líquido. E a água líquida continua sendo água quando é vaporizada, quando passa para o estado gasoso. Então a gente não tem uma mudança na constituição da substância. A gente pode expressar essas mudanças de estados físicos em um gráfico. E esse gráfico, ele é conhecido como gráfico dos patamares. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. É um gráfico que relaciona o tempo no eixo X e a temperatura. E serve para indicar mudanças nos estados físicos de substâncias puras ou misturas, tanto quando a gente tem um aquecimento quanto um resfriamento. Eu vou demonstrar aqui a mudança de estado físico da água quando sofre um aquecimento. Então, eu vou começar com essa substância a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. A água a menos 10 graus Celsius é gelo, está no estado sólido. Quando sofre aquecimento, ou seja, quando recebe calor, a sua temperatura vai aumentando. Então, o calor é fornecido ao longo do tempo e sua temperatura vai aumentar. Vai chegar aqui, ó, a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, ou seja, é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. E durante essa transformação de fases, a temperatura não vai se alterar. Isto é, enquanto todo o gelo não derreter, a temperatura não vai aumentar. Então, com o passar do tempo e com o fornecimento do calor, a água vai continuar a 0 graus Celsius. E só vai aumentar novamente a temperatura quando todo o gelo se transformar em água líquida. Essa passagem aqui de fases é conhecida como fusão. E repara que o gráfico ele teve uma parada aqui, né? A temperatura estabilizou e mesmo com o decorrer do tempo ela não aumentou. E esse aqui é o primeiro patamar que a gente vai verificar no gráfico de aquecimento da água. Por isso que o gráfico é chamado assim. Esse primeiro patamar aqui é representado como o patamar do ponto de fusão. O aquecimento vai continuar acontecendo, a água vai passar, né, pelos 25 graus Celsius, a gente vai ter água líquida nessa temperatura, vou continuar aquecendo e vai chegar aqui, ó, até os 100 graus Celsius. Quando a água atinge os 100 graus Celsius, novamente a gente vai ver a presença de um patamar. E que patamar é esse? 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, esse patamar é o patamar da ebulição. É quando a água em estado líquido começa a passar para o estado gasoso e só vai alterar a temperatura novamente depois que toda a água do estado líquido já estiver em estado gasoso. E aí sim a temperatura vai aumentar novamente. Então, esses patamares indicam as transformações físicas, as passagens dos estados físicos. E ele serve tanto para mostrar o aquecimento
E aí a gente vai ter uma função crescente quanto o resfriamento. A gente vai ver que essa função vai ser decrescente e os patamares vão continuar os mesmos. Aqui a gente mostrou o exemplo para a água, mas esse gráfico pode ser feito para qualquer substância pura. Pode ser feito, por exemplo, para o etanol e para a acetona. Só que as diferenças que a gente vai ver estão nas temperaturas, porque a água tem temperatura de fusão de 0 graus Celsius e ebulição de 100. Já para o etanol existe uma diferença. A temperatura de fusão do etanol é menos 114 e a temperatura de ebulição é cerca de 78 graus Celsius. Então, esse gráfico dos patamares vai ter essa função em todas as substâncias puras. O que a gente vai perceber é que vai haver uma diferença nas diferentes substâncias puras que existem, né? É nos pontos de fusão e ebulição. E aí a gente vai perceber o seguinte: quando uma substância absorve ou cede calor e não muda o seu estado físico, é o que aconteceu aqui na água, estando entre as temperaturas de 0 a 100 graus Celsius, a gente vai relacionar essa quantidade de calor cedido ou recebido com aquela equação do calor sensível que a gente já verificou, Q mc delta θ. Quando a gente observa essa recepção do calor ou doação do calor durante a mudança do estado físico, ou seja, nos patamares, essa equação do calor sensível não serve mais. Porque nos patamares não há variação de temperatura. A temperatura é a mesma. Então, a gente tem ali uma outra equação e a gente vai verificar a expressão dessa equação da seguinte maneira: a quantidade de calor é a massa da substância vezes o calor latente da substância. Então, a gente vai verificar aqui, ó, que a quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor latente da fusão, calor latente da ebulição. E cada substância tem um valor de calor específico, né? Então, cada substância também vai ter um valor diferente, ou seja, um valor específico só dela, para o calor latente de fusão e para o calor latente de ebulição. Nesse exemplo aqui, a gente tem o gráfico de patamares de determinada substância e o exercício pede para a gente encontrar o valor do calor latente de vaporização dessa substância. E aqui é muito fácil de indicar qual que é o valor do calor latente, porque primeiro a gente vai analisar o gráfico. A gente observa que a gente tem dois patamares aqui. Primeiro patamar, como mostra um aquecimento, a gente tem lá uma função crescente, né? O primeiro patamar é a fusão, quando a substância passa do sólido para o líquido. O segundo patamar é a vaporização, quando a substância passa do líquido para o gasoso. E ele quer saber o calor latente da substância nesse ponto aqui, ó, da vaporização. Vamos lembrar que o calor latente da fusão e vaporização de cada substância é diferente, tá? Então, vamos relembrar também que a equação para o calor latente é quantidade de calor vezes massa vezes o calor latente. Como aqui a gente está trabalhando com vaporização, eu vou colocar a letrinha V ali para poder demonstrar isso. Observe que aqui na vaporização a gente teve fornecimento inicialmente, né, de 11.000 calorias e até o final da vaporização era de 15.000 calorias. Então, durante a ocorrência da vaporização em si, qual foi a quantidade de calor fornecida? Só para vaporização, de 11.000 para 15.000, foram fornecidos 4.000. Então, a gente tem 4.000 calorias aqui. O calor, então, fornecido para essa substância
foi de, vou fazer aqui embaixo, ó, para eu ter mais espaço, 4.000 calorias. A massa dessa substância fala lá no enunciado do exercício. É de 200 gramas. Então eu vou colocar aqui, ó, vou substituir 200. E o calor latente de vaporização eu não sei, é o que eu quero descobrir. E aí eu tenho que esse 200 vai passar para o lado de cá da igualdade. Então 4.000 dividido por 200 fica fácil, só cortar. 40 dividido por 2, 20. Então, eu tenho que o calor latente de vaporização dessa substância é de 20 calorias por grama. Esse é o calor latente dessa substância aqui.